Oi gente, tudo bom? Olha só, eu vou gravar aqui um vídeo para esclarecer algumas dúvidas que alguns estudantes vêm me perguntando sobre aquela parte de calcular a média, né? Fazer a média de uma tabela de dados, tá bom? Então vamos lá. Então primeiro eu vou explicar um pouquinho a lógica do problema de novo, para ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Então qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte: você tem uma tabela de dados que você mediu o seu experimento, você calculou no seu programa, ou você fez uma simulação numérica, um cálculo numérico, ou fez um experimento em laboratório, e você tem uma tabela, tá? Essa tabela, gente, em geral, eu vou tratar de duas colunas. Então você tem aqui uma coisa que é tipo X e Y, tá bom? Beleza? Por exemplo, digamos que alguém fez uma pesquisa acerca das idades das pessoas que fazem física, um exemplo. Aí o cara monta a seguinte tabela, olha, 20 anos tem 10 pessoas. Um exemplo, 21 anos tem 13 pessoas. Tá? 22 anos tem 11 pessoas. E assim vai. Tá bom? Obviamente, esse exemplo aqui que eu tô colocando para você, ele é um exemplo até bem organizado, onde você tem o eixo X ordenado. Mas isso pode não acontecer. Pode ser que a pessoa que fez a pesquisa seja um pouquinho desorganizada e ele anotou assim: ele disse, olha, 30 anos tenha 10 pessoas, 40 anos tenha 2 pessoas. Ou seja, ele organizou a tabela de uma forma a não estar nada ordenada. Pode ser, quem sabe, né? Entendeu? Quem sabe? 50 anos tem uma pessoa, né? 35 anos tem 5 pessoas. Então digamos que o cara seja desorganizado e ele te deu a tabela assim, ó. Tá? Ele te deu a tabela assim, bem bagunçada. Tá certo? Então é isso aqui. Então o eixo X é a idade, o eixo Y é quantas pessoas daquela idade. Tá bom, gente? Supomos que seja esse os seus dados, só para você ter ideia. Aí alguém chega para você e te pergunta, bicho, vamos fazer um histograma? Vamos fazer assim, vamos fazer uma coisa assim. Entre 20 e 30 anos, quantas pessoas tem? Aí você vai ter que ir lá, né, procurar, fazer caminhar nessa tabela, certo? Caminhar, entenda, se percorrer essa tabela daqui, da pulsão inicial até a pulsão final, e contando, fazer uma contagem. Por exemplo, nessa tabela aí, entre 20 e 30 anos são os primeiros 4 termos. Ó. Os primeiros 4 termos aqui. Ó. Aí você soma esses caras aqui. Se você quiser saber, por exemplo, a média, né, você vai fazer o quê? Somar tudo, dividir, né? Fazer. Aí você, em função da quantidade que você vai calcular, você vai pegar os dados da tabela e aplicar nessas quantidades. Mas a ideia de tratar os dados é essa: você tem uma tabela gigantesca e você vai em busca dos dados que você tem interesse lá. Aí você precisa caminhar toda a sua tabela, andar a tabela e ir analisando. Então, por exemplo, se eu chegar para você essa tabela de ser bicho, em torno de 35 anos, quantos alunos tem? Aí você vai dar uma olhada, em torno de 35 anos, ali nas vizinhanças 35 tem 5. Aí se eu disser, bicho, na região entre 30, maior ou igual que 30 e menor ou igual que 40, quantos tem? Aí você vai, tem 17, né? Maior do que 40 tem quantos? Só tem 1. Então, em função da pergunta, você vai andando os dados e fazendo essa lógica, tá bom? Então, é isso que a gente quer fazer. No nosso problema, o que é que você tem? Você tem uma longa tabela. Uma longa tabela com X e Y. Tem um montão de dados aqui, velho. Vou usar aquele exemplo que eu uso das minhas quantidades físicas, chamada participação, tá? Que é uma quantidade física que ela mede como se fosse a largura média da função de onda para uma dada energia. Então, por exemplo, uma energia que esteja no centro da banda, ela tem uma participação grande. Uma energia que tenha nos extremos da banda, muito positivo ou muito negativo, ela tem uma participação pequena, tá bom? Essa participação é como se fosse uma condutividade, parece ter um status parecido, não é condutividade, óbvio, mas ela vai te informar propriedades físicas semelhantes a uma condutividade, ou seja, se o sistema é condutor ou não, ou quão condutor ele é, ou quão isolante ele é, tá bom, gente?
Então o que é que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que pegar essa coisa aqui, separar ela em caixinhas, ó. Tô separando aqui em caixinhas, né? Caixinhas, tá vendo? Abrir separações aqui. Essas caixinhas aqui que eu tô separando aqui para você ver, são regiões do espectro, regiões do eixo X, do eixo de energia. Tá bom? Aí eu vou dizer o seguinte, olha, pega essa região aqui e vou olhar só para ela. Quantas participações caíram aqui? Quantos valores de Y tem aqui dentro? Aí você soma todos e calcula uma média. E a mesma coisa você vai fazendo aqui, em todas as caixinhas. Então você vai ter que separar o espectro daqui até aqui em caixinhas, tá? Então aqui está o espectro. Aqui é o zero, aqui é a energia menorzinha, vou chamar de M1, e aqui é a energia maiorzinha, tá bom? Aí você vai separar ele em janelinhas. Essas janelinhas, você separa ali janelinhas, e aí o que você vai fazer? Você separa eles, tá? E aí você vai fazer uma contagem de estados aqui, ó. Você vai contar estados aqui, conta aqui. Aqui caiu quantos estados aqui? Aqui, digamos, caiu 10. Aí você vai somar, certo? A participação desses 10 estados, desses 10 pontos e calcular a média. Aí aqui você conta lá, saíram 20, caíram 20. Aí você vai descobrir quem são essas 20, somar elas, certo? Somar todas e dividir por 20. Tô dando um exemplo, tá? Aí aqui quantos caíram? Aqui já caíram 50. 50 participações, 50 dados aqui dessa região aqui. Aí você vai somar esses 50 e dividir por 50, entendeu? E aí você vai calcular, no final das contas, uma curva média. Você vai calcular uma curva média, né? Essa curva média, ela vai ser representativa desses dados. Ela vai ser representativa desses dados. Tá bom, gente? Onde esse cara aqui é a média nessa janelinha. Esse cara aqui é a média dessa janela. Esse cara aqui é a média dessa janela. E assim vai. Ficou claro aí? Então essa é a ideia. Né? Isso é fazer a média de uma tabela de dados, ou obter a curva média de uma coleção de dados, tá bom? Aí existem duas médias. Tem a média aritmética, que é somar tudo e dividir por ele, e tem a média geométrica, que é aquela formulazinha um pouquinho mais sofisticadazinha, né? A gente já discutiu isso nos outros vídeos aí, isso que é basicamente a média geométrica de uma coleção de dados, tá bom? Beleza? Então, vamos pro programa, né? Aí vamos abrir o programa. Deixa eu tirar essa minha mesinha daqui. Tá bom? Essa minha mesinha daqui para ficar mais fácil. Vamos pro programa. Pronto, esse programa é isso. Ele lê aquela tabela de dados. Lembrar para vocês a tabela de dados que está aí na descrição do vídeo. Certo? Eu vou colocar. Né? E tá. E a gente já trabalhou em vários outros vídeos. Né? Então aqui são meus dados, tá bom? Nesse programinha aqui eu vou fazer digamos, uma pequena brincadeira com vocês, que é o seguinte. Observe que, olhando aqui, só para dar uma ideia para vocês, eu fiz essa figura com o aplicativo XMGrace, tá? De XMGrace p.data. Isso no Linux funciona bem, no Windows eu não sei qual é o equivalente. Acho que o Origin faria isso. Aí vamos lá, XMGrace p.data. Aí, né, bate aqui, ele abre, aí te mostra o arquivo de dados. Como esse arquivo de dados ele só tem 100 mil pontos, é razoavelmente fácil de abrir ele. Tem alguns casos, dependendo da tabela que você tiver, que não é fácil abrir não. Né? Então, por exemplo, aqui dá para eu ver que o eixo X ele vai mais ou menos aqui de menos 4.4, mais ou menos 4.5 e vai até 4.6, tá vendo? Esse dá para ver, né, pela essa visualização aqui. Mas quando você não conseguir visualizar, por exemplo, então eu vou nesse programinha, eu vou incluir uma rotinazinha para encontrar esse valor mínimo aqui e esse valor máximo, tá bom? Então qual é a ideia? Encontra esse valor mínimo e encontra esse valor máximo, divide em janelinhas e faz a contagem de estados dentro de cada janelinha, tá bom? Então você vai precisar caminhar sobre todos os dados para saber quais daqueles dados estão na primeira janelinha, quais dos dados estão na segunda janelinha, tá bom, gente? Tranquilo? Então vamos lá, então vamos para o programa, né? Vamos para o programa. Então, aqui tá, ou eu chamo as bibliotecas, tu fazer em C, viu? Outro fiz de Fortran fazer em C. Então aqui tá, chama as biblioteca padrão, definir aqui antes do main as variáveis que eu vou trabalhar, certo? Eu tenho uma coluna, lembrando aqui, vou dar um more aqui para você observar. Eu tenho uma coluna, eu tenho uma tabela com duas colunas, né? X e Y. Então eu preciso de dois vetores, X e Y, para guardar esses dados, tá bom? Os outros são variáveis reais que eu vou usando ao longo aí da
dos procedimentos. Então eu vou definir aqui uns nomes de arquivos de entrada. O arquivo p.dat é o arquivo que eu estou trabalhando. É o arquivo que eu dei para vocês aí, que é o arquivo de dados, do qual a gente vai fazer a média. Então eu abri ele aqui e vou abrir ele com um arquivo de leitura. Tá? Eu tenho 3 unidades de arquivo. A primeira chama p.dat, que é o arquivo de dados. A segunda chama média par, que é essa função, né, participação. E a outra é média geométrica. Então aqui vai ser a média aritmétrica, aqui vai ser a média geométrica. Tá? Então aqui, né, é a média aritmétrica, tá bom? E aqui vai ser guardado a média geométrica. Tá bom, gente? Aí esses arquivos, que são arquivos de saída, eu escrevo ele com a opção de escrita, write. Tá bom? Pronto, aí aqui eu vou abrir uma funçãozinha semelhante àquela lá que eu fiz em Fortran. Eu vou fazer equivalente em C com o comando EOF. Então o que é que eu faço? Eu vou fazer um while para ele ler fscan o arquivo fio. Quem é o arquivo fio? O arquivo fio é o arquivo de leitura. Tá bom? Aí ele tem 2 colunas. Uma coluna real e a outra coluna real. Essas 2 colunas eu vou guardar na variável R1. E eu faço isso enquanto não der esse erro aqui. Quando der esse erro? Quando chegar no final do arquivo. Quando ele chegar lá no final do arquivo, ele não vai ler mais, tá bom? Aí eu defino esse contador como 0 aqui. Ele começa com 0. Quando ele faz a primeira leitura, aí ele entra no while. Aí ele soma 1 no contador. Aí eu guardo na primeira posição do vetor x, o R1, e na segunda posição, da primeira posição do vetor y, o R2. Então o que é que eu li? Eu li esses primeiros números aqui. Guardei esse em x, esse daqui em x, e guardei esse daqui em y, entendeu? Aí agora, chegou aqui, né? Volta para onde? Volta para cá, para o comando while. Aí ele vai de novo. Tem erro, tem não. Entra de novo, soma mais 1. Agora o contador passa a ser 2. Aí ele vai pegar segunda posição do x e segunda posição do y, respectivamente, colocar a segunda linha do coisa. E assim ele vai fazendo, velho. Ele vai fazendo até chegar no erro, que é esse erro, é chegar ao final do arquivo. Ó. Aí ele para, tá bom? Ele para. Aqui eu tinha botado para escrever esse i, para a gente saber qual era o i final. Se o i final tá certo, tá igual ao número de dados. Sabe? É só um teste. Isso aqui é só um teste, tá? Isso aqui é só um teste para, né, ter certeza que o i final é igual a 100.000, né? Que é o número de dados que eu coloquei naquela tabela. É só um teste, tá bom? Aí agora eu vou fazer aquele truquezinho que eu disse para vocês. Eu vou encontrar o máximo e o mínimo desse x. Eu vou saber quais são esses limites aí, o limite esquerdo e o limite direito. Então eu vou fazer essa rotinazinha aqui, vê só. Primeiro eu defino o M1, que vai guardar o mínimo, certo? E M2, que vai ser o máximo. Tá bom? Aí eu defino assim, o M1 eu botei bem grandão, botei aí 100.000. Podia botar qualquer valor, tá? Botei bem grandão, num real, né? Bota 1 milhão. Beleza? E aí o M2 eu boto ele menos bem pequenininho. Menos M1. Aí eu faço o seguinte coisa, eu faço um loop percorrendo todo a tabela de dados, todo o x. Quem é a tabela de dados? A tabela de dados o eixo x está guardado no vetor x. Aí eu faço um loop de 1 até i. Quem é i? I é o tamanho final do vetor, que é a quantidade de dados que você leu. Então esse loop aqui, ele vai andar, né, em todos os valores de x. Tá bom? Aí eu saio testando, velho. Se o x for maior do que M2, o M2 recebe x, porque esse vai ser o novo máximo. Se o x for menor do que M1, menor do que esse, então o novo mínimo é M1. E ele vai fazendo isso constantemente. Quando ele terminar o loop, o que é que ele vai ter? Ele vai ter que M1 recebe o mínimo e M2 recebe o máximo. Aí ele vai dar esses valorzinhos aqui, ó. Esses valorzinhos aqui, ó. Vai dar exatamente esses valores assim, bem na ponta. Bem isolado aqui. Aí o que é que eu faço? Para o meu loop, eu não vou usar esses valores. Eu vou usar um valor um pouquinho mais para cá. Porque se eu usar essa extremidadezinha aqui mesmo, não vai ter dado nenhum para fazer média. Ele está tão solitário aqui, entendeu? Aí eu pego um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Beleza? Aí eu faço essa continha aqui. Ó. Depois que eu acho o máximo mínimo, eu faço essa operação aqui. Ó. Eu diminuo um pouquinho esses valores. Entendeu? Multiplicando por 0,98. Né? Só para diminuir um pouquinho. Então eu vou fechar um pouquinho aqui a região onde eu vou fazer a média. E aí agora eu divido essa região em caixas. Assim. Eu subtraio o maior do menor e divido por 100. Então eu tenho 100 caixas nesse intervalo. Beleza? Pronto, tranquilo. Aí essa linha não precisa. Tem escrito só como teste. Agora vamos lá. Agora eu vou fazer um loop em quê? Um loop em x. Eu vou correr aqui. X igual, por exemplo, a menos 4.
Aí eu boto uma caixinha em torno do menos 4 e conto quantos caíram ali dentro. X igual a menos 3.9. E aí sai fazendo esse loop. Esse loop é feito com essa variável R1. Ó. Ela vai sair do valor mínimo, que eu calculei lá em cima, até o valor máximo com essas caixinhas DM que eu calculei aqui. Entendeu? Então esse loop ele vai varrer a variável X, né? Do valor próximo do mínimo até o valor próximo do máximo com um dado incrementozinho. Aí agora eu vou começar com zerar 3 variáveis aqui que eu vou precisar. Uma é o R2, que é o número de termos que você encontra entre o R1, né? Cadê? Desculpa, tá errado aqui. Entre o R1 e o R1 mais DM. Ou seja, quantos caras caíram na caixinha, tá bom? Esse outro cara aqui é o número de valores de Y, o R2, a soma, desculpa, o R2 é o número de caras que caiu em cada caixinha, tá bom? Beleza? Em cada caixa. Esse R3 é a soma dos valores Y dentro de cada região, dentro de cada caixa. Tá bom? Epa. Tá bom? E o R4, né? Cadê? Epa. Fiz alguma bobagem aqui? Não, fiz não. O que houve aqui? Deixa eu ver se eu fiz uma bobagem ali. Ah, tá. É porque o comentário está muito grande e ele passou para outra folha. Ele foi uma questão de tabulação. Pronto, agora resolvi. Agora vamos lá. Então vamos lá. R2 é o número de estados, de pontos daquela tabela que cai dentro de cada caixa. O R3 vai ser a soma dos valores de Y. Né, para a gente calcular o que? A média aritmética. E o R4 vai ser aquela soma dos logs que é utilizada para o cálculo da média geométrica. Tá bom? Beleza? Então, ou seja, esse cara é o número de caras em cada caixa, aqui vai ser a média aritmética em cada caixa e aqui a média geométrica em cada caixa. Tá bom? O que é que eu preciso agora? Um loop varrendo os dados. Então esse loop aqui, ó, esse loop que começa aqui, ele começa aqui e termina aqui, ele vai andar em todos os dados X e ver quais deles está na caixinha lá, centrada no R1, centrada na dada posição X lá, tá bom? Então é isso que eu vou fazer aqui. Aí eu faço dessa forma. Eu pego um módulo do dado X menos a posição R1 que você está lá no espectro, que é definida por esse loop aqui, e digo, essa aqui é menor do que a metade do tamanho da caixa. Né? Isso aqui eu vou voltar para explicar para vocês por que eu faço assim, viu? Vou voltar para minha mesinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu? Por que eu faço dessa forma. Né? Digamos que eu tenho aqui uma dada caixinha. Aqui está o meu R1, que é, digamos, uma dada posição X lá. Eu quero saber se o dado está aqui dentro da caixinha. A caixinha é centrada em R1. Então aqui é R1 mais DM sobre 2. E aqui é R1 menos DM sobre 2. Compreendeu? Então, o dado que cair aqui, digamos que caiu um dado aqui. X de J aqui. Caiu aqui. Essa distância daqui para cá tem que ser menor do que esse cara aqui, ó, que é a metade do tamanho da caixa. Então, o módulo de x de j menos R1 tem que ser menor ou igual, né, a dm sobre 2. Pode tirar o igual, não tem problema não. Beleza? Então essa é a condição que eu uso. A caixinha ela é centralizada em torno da posição x que você escolheu. Tá bom? Vou voltar para o programa para a gente explicar. Cadê o programa, Jesus? Aqui, pronto. Então é assim que eu faço essa condição. Uma vez que o cara está na caixinha, ele vai somar mais um nesse R2, que é o que? Que é o contador. Vai calcular a média aritmétrica e vai calcular a média geométrica, que é aquela soma que é a soma dos logaritmos. Tá bom? Pronto. Fechou aqui o loop. Terminou essa busca pelos dados para saber quem está na caixinha. Agora é só fazer as operações. Bem, eu faço em geral para ter um certo cuidado, que às vezes os dados são meio espalhados, às vezes numa dada caixinha não pega ninguém. Pode acontecer. Aí o que é que eu faço? Eu só faço a média se na caixinha escolhida tem alguém, tem dado. O que quer dizer tem dado? Esse R2, que é o contador, ser maior que 0. Então quando o R2 é maior que 0, aí eu entro aqui e faço a média. Como é a média? Aqui eu tenho o quê? Né, eu vou, né, fazer a soma, cadê Jesus? A soma, né, de todos os y e yj, né,
dividido pelo número de caras. É isso que eu estou fazendo. Beleza? Aqui embaixo eu estou fazendo o quê? A soma do log, né? do log desses caras, né? Sobre N. Beleza? Epa. E aqui eu estou fazendo o processo final, que é exponencial, né? Aplicar exponencial, certo? Aplicar, né? Aplicar a exponencial na soma dos logs, tá bom? Então, primeira parte aqui eu estou basicamente fazendo a média aritmética, que é pegar a soma dividido por n. Aqui eu estou fazendo uma parte da média geométrica, que é pegar a soma dos logs, né? A soma dos logs e dividir por n. E aqui eu estou finalizando a média geométrica, eu estou aplicando a exponencial nessa soma dos logs aí, tá bom? E agora é só escrever, velho. No primeiro arquivo eu escrevo a média aritmética. E no segundo arquivo que eu abri, a média geométrica. E aí pronto, acabou o programa. Fecha o loop, que é esse loop aqui pra, né, que eu abri do R2 aqui, que é esse loop para só fazer a conta quando tiver alguém na caixinha, tá bom? E depois fecha o loop, que é o loop que varre o eixo X. Tá bom? Então, tá aí, agora vamos rodar o bicho para ver se tá certo. Né? Vamos rodar, né? Então vamos compilar. Lembrando que, como tem exponencial, tem log desse programa, tem que puxar o ln no final, tá certo? Então, ó, lembra que eu tinha botado para ele escrever o i? Deu exatamente o número de pontos que tem na tabela, né? Agora vamos para os arquivos de dados, né? É o p.dat são os dados, aí tem um média par.dat e tem um média geométrica, né? Aí quando você lê, o arquivo preto todo borrado são os dados. O arquivo vermelho é a média aritmética e o arquivo verde é a média geométrica, que a gente já discutiu isso, que a média geométrica, em geral, a depender da estrutura de dados, ela puxa um pouquinho, é um pouco menor do que a média geométrica, em geral, a depender da estrutura dos dados, né? Então é isso, beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí. Tá legal, gente. Obrigado aí. Desculpa a minha voz, estou um pouquinho... uma respiração um pouco ruim, a voz não tá legal. Mas é isso, viu? Então, o programa tá aí, né? A discussão do programa tá aí, os dados tá na descrição do vídeo, viu? E obrigado pela atenção. Um abraço.